Não sei se outros pregadores têm essa mesma sensação, mas à medida que o tempo passa de ministério e a gente continua pregando a palavra de Deus, aquela sensação de empolgação e de entusiasmo que está no nosso coração quando nós conhecemos Jesus e o ministério também começa na nossa vida, ele continua essa certeza da bênção de Deus, da presença de Deus nos nossos corações. Mas junto a isso também vem um senso de muita pequenez, de muita dependência, de muita humildade diante de Deus, especialmente quando a gente tem que tratar de assuntos da Escritura Sagrada que são complexos demais para que a gente possa compreender, que são difíceis demais para que a gente possa também entender e explicar ao povo de Deus. Hoje pela manhã nós começamos esta dupla exposição que nós demos o título figurativo de Amor nos Tempos de Cólera, e que talvez o ideal era que tivesse o nome de Providência nos tempos de cólera, ou nos tempos de doenças, de crises, de pandemias e assim por diante. E eu falei pela manhã que nós faríamos essa exposição em duas partes. A primeira, que seria focada na ideia de como nós devemos entender o momento presente. E hoje à noite, de como nós deveríamos ou devemos enfrentar o momento presente. Então, pela manhã, quando nós abordamos como nós devemos entender esse momento presente, e obviamente que eu estou me referindo ao contexto dessa crise sanitária, dessa crise de saúde pública, eu estabeleci um ponto, uma ótica, e até usei a ilustração das duas lentes que nós precisamos ter, um ponto, um fundamento para que a gente possa compreender todas as coisas, e especialmente a realidade da vida. E ela está ancorada, essa compreensão, no decreto de Deus, de que Deus decretou todas as coisas, e como manifestação desse decreto, Ele cria todas as coisas de acordo com esse propósito original, por isso que todas as coisas têm um sentido, têm um propósito, todos os seres criados por Deus cumprem um determinado objetivo, que Deus, no seu plano perfeito, santo, sábio, bondoso, poderoso, soberano, estabeleceu, e por isso criou todas as coisas com um determinado propósito, e ao mesmo tempo que esse plano é mantido, esse propósito é mantido por Deus, e nós estamos então falando não apenas de criação, mas de providência. E nós entendemos que a providência de Deus é quando Deus provê todas as coisas, sustenta pela palavra do seu poder tudo o que Ele cria, mas também direciona, ordena, controla todas as coisas. E isso é extremamente importante que tenhamos em mente e no coração, quando nós vamos tentar compreender por que, por exemplo, coisas desagradáveis acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós compreendemos como coisas ruins. E eu até expliquei que a diferença que o cristão tem quando compreende as coisas que são desagradáveis para ele, mas não como ruins, é porque é possível que uma coisa desagradável, no entanto, seja boa e necessariamente não ruim, porque o Deus bom e todo-poderoso e gracioso e amoroso que nos criou e nos sustenta é um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então estabelecemos esse ponto hoje pela manhã e dele decorremos que, por conta disso, nós deveríamos olhar para trás a nossa própria história e ver como a providência de Deus estabeleceu momentos na nossa vida em que passamos provações, lutas e dificuldades que naqueles instantes pareciam assim inaceitáveis, incompreensíveis, coisas ruins até que pensávamos, e por isso sofremos e passamos muitas dores e muitas lutas, mas que depois, olhando para trás, essas coisas tinham tido um sentido, tinham tido um propósito. Deus havia de alguma forma usado estas coisas numa direção, e a direção era para o nosso bem, e que nós só aprendemos isso depois. Vimos também que isso significa confiar, portanto, nessa providência divina. O mesmo Deus que fez casos e mais casos na nossa vida dessa maneira,
mantém de maneira coerente esse propósito de nos abençoar e, portanto, podemos confiar que nada acontece por acaso, que Deus controla tudo e sobre todos e que a sua mão invisível é a mão que ordena a nossa vida e direciona mesmo quando temos que passar por vales da sombra da morte. Consequentemente, porque isso tudo é muito misterioso para nós, então nós precisamos suplicar a Deus por sabedoria para saber como enfrentar, porque não temos condições humanas limitadas de compreender todas as coisas, especialmente aquelas que estão acontecendo agora, entendendo qual é o propósito que eventualmente haveria entre elas. Então, tudo isso nós fundamentamos pela manhã para mostrar que, se temos que aprender como lidar com situações de crise, de pontos críticos na nossa vida, como esse que nós estamos vivendo, de maneira global e particularmente no nosso país, nós não poderemos entender sem estabelecer essas verdades, senão nós estamos tentando ver a realidade com os olhos errados e com as lentes erradas. E aí, obviamente, nós cometemos equívocos, interpretando às vezes coisas que de fato não são como parecem ser. Então, hoje à noite eu gostaria de olhar para a Escritura Sagrada e, com os irmãos, refletir, à luz do que está escrito, à luz do que Deus iluminar o nosso entendimento, sobre quais são os propósitos que Deus tem numa crise como essa e como devemos enfrentá-la, como nós devemos lidar com elas. E para isso eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus e não estranhem o texto, porque parece não ter nada a ver com o que nós vamos falar, mas você vai entender depois. Abra, por gentileza, em Êxodo capítulo 19, no verso 1 até o verso 6. Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao verso 6. Esse texto fará sentido para você à medida que eu for expondo nessa perspectiva do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós estamos em pleno Monte Sinai, nesse texto, 3 meses depois que o povo saiu do Egito, naquele grande livramento que Deus fez, quando abriu o Mar Vermelho, quando castigou a terra do Egito com 10 pragas, quando demonstrou qual era o propósito que ele tinha para o seu povo, e então 3 meses depois, eles chegam ao sopé do Monte Sinai. Diz o texto que no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º mês, ou no 1º dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte, onde eles receberiam a lei. Ali, calcula-se que eles passaram cerca de 2 anos acampados. Não fica muito claro no texto, mas a cronologia nos permite, então, ver que foram 2 meses que eles ficaram ali, 2 anos, desculpe, que eles ficaram ali no Monte Sinai. E diz o texto, então, que subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, e são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Que Deus então aplique a sua palavra nesses poucos 6 versos que nos ajudam a compreender como o povo da aliança pode lidar com situações de crise, justamente porque foi chamado para ser um povo da aliança sobre a terra. E é isso que nós iremos refletir agora. Eu convido você a pedir comigo a iluminação do Senhor da aliança, para que possa nos abrir o entendimento e compreender o que nós precisamos aprender nessa noite. Eu já lhe dei um pouco do contexto. Esse povo havia passado 430 anos no Egito, obviamente não eles, mas o povo de Israel que havia sido levado para aquela
região, o império mais poderoso da época, pelas circunstâncias que fizeram com que a família de Jacó precisasse estar lá e o seu filho mais novo, até então José, acabasse se tornando o segundo homem ali no Egito. Eles passaram gerações e mais gerações, havia uma promessa de Deus a Abraão, dizendo que depois da terceira ou quarta geração, o Senhor os resgataria, como de fato aconteceu. A passagem pelo Mar Vermelho é um dos episódios de grande manifestação do poder de Deus, que é relembrado ao longo da história do Antigo Testamento. Mas até o momento em que eles passam, até que isso aconteça, vocês se recordam, as crianças de maneira muito particular, que houve uma sucessão de sinais e demonstrações de poder de Deus, que ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito, pelas quais esse povo e aquela terra teve que passar para entender qual era o propósito que Deus tinha, e que não era simplesmente de castigar o Egito e jogar pragas sobre ele, mas trazer para si e cumprir a sua promessa, resgatando um povo que estava lá, mas que precisava sair de lá. Se você se lembra do contexto, em Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés, depois de uma série de circunstâncias pessoais, que o fizeram por 40 anos habitar na própria corte do faraó. Deus tem certas ironias, para esconder o que seria libertador, ele coloca o homem justamente no meio do faraó, na casa de faraó, e acaba sendo adotado pela filha de faraó. 40 anos depois ele se envolve numa série de circunstâncias e está no deserto de Midian, tomando conta de ovelhas, e lá numa sarça, um arbusto do deserto, Deus o chama para uma obra, para uma missão, que era chegar para Faraó e dizer: deixa o meu povo ir, porque eu estou resgatando agora e cumprindo a minha promessa que fiz a Abraão, que esse povo sairia e eu lhe daria uma terra. A terra era a terra prometida. Tudo o que acontece em termos de juízo de Deus sobre o Egito, acontece não porque Deus teria prazer em fazer isso, mas para demonstrar o seu poder. Cada uma daquelas pragas estava relacionada a um Deus que os egípcios adoravam, como o Nilo, quando se transformou em águas de sangue. Deus estava ali de maneira muito clara subjugando aquele suposto Deus que era o Deus Nilo para os egípcios. Mas mais do que isso, Deus tinha um propósito de, por meio das pragas, estabelecer o seu juízo, a demonstrar o seu poder, estabelecer a sua vontade soberana e resgatar um povo. Para quê? Para entrar em aliança com esse povo. E aqui você precisa talvez compreender a primeira grande verdade de como é que, quando a gente entende o eterno decreto de Deus, que fica sendo revelado na Escritura Sagrada, nós devemos entender as circunstâncias. Eu vou fazer uma afirmativa com todo o risco de ser mal compreendido. Tudo o que acontece no mundo acontece em função de um propósito redentor de Deus de resgatar para si um povo. A história real não é a história que a gente vê no telejornal. A história real não é aquilo que está na história, nos livros de história. Essa é a maneira como o homem compreende a história, de maneira cronológica, fatos e eventos que vão se desencadeando. A mão invisível de Deus está escrevendo uma outra história, uma meta-história, que está por trás, por entre, acima, antes, durante e depois daquilo que os nossos olhos veem. Há um propósito de Deus de resgatar para si um povo, aquele que ficou perdido no Éden, depois foi chamado por intermédio de Abraão, e que é o povo de Deus, a aliança de Deus. Então nada, absolutamente nada acontece, até mesmo a crise do coronavírus, que não tem uma relação, que muitas vezes no momento presente nós não percebemos, em relação ao povo de Deus, que não é a igreja protestante, que não são os protestantes, que não são os crentes, que não são os evangélicos exclusivamente. Para que não fique claro que nós estamos fazendo aqui um discurso religioso de nós contra o mundo todo. Não. Deus tem um povo que está aqui nessa sala, eventualmente está na internet, eventualmente não sabe que é povo ainda, que vai saber por intermédio da pregação do Evangelho,
mas que é um povo que Deus está resgatando ao longo da história para cumprir um propósito eterno. E veja que existe uma semelhança do que Deus faz exatamente aqui, quando diz que é esse o propósito pelo qual ele havia feito aquelas grandes obras de libertação no Egito, até mesmo usando pragas. Ele chega para Moisés e diz assim, sobe para cá, verso 3, e diz assim, olha, você falará à casa de Jacó, Jacó é o neto de Abraão, parte do povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó era assim que chamavam os patriarcas, e anunciará aos filhos de Israel. E veja o que é que ele diz aos filhos de Israel, depois daquelas 10 pragas, depois do livramento do Mar Vermelho, e depois de 3 meses, onde Deus também manifestou o seu poder e a sua provisão, a sua providência, dando inclusive o maná a essa altura dos acontecimentos, tornando águas amargas em águas doces no deserto. Depois disso ele diz, agora você vai falar aos egípcios o que foi que eu fiz, o que eu estava fazendo no meio daquelas pragas. Você sabia, Moisés, porque eu havia dito que eu iria demonstrar o meu poder e julgar o endurecimento do coração de Faraó, e se preciso fosse, eu usaria pragas para eventualmente julgar o Egito. Mas eu vou lhe dizer agora o que você vai dizer ao povo, porque qual era o meu propósito em tudo isso? Que eu estava agora executando aquilo que o meu eterno decreto havia decretado, e que a minha providência agora resolve no tempo e na história, nas circunstâncias e nos lugares certos, de acordo com o meu controle, dizia Deus, soberano sobre todas as coisas, realizar. Então, Moisés, diga aos filhos e aos egípcios, diga aos filhos de Jacó e anuncie aos filhos de Israel o que eu fiz. Ele diz assim, verso 4, tendes visto o que eu fiz aos egípcios. E o que foi Deus fez? Ele, na verdade, diz que ele fez aos egípcios, mas perceba, o que ele estava fazendo era para os filhos da aliança, porque ele diz assim, como eu vos levei, e ele estava então se referindo num discurso direto a Moisés e aos filhos da aliança, como eu vos levei sobre asas de águia, uma imagem, uma metáfora que é muito interessante para você imaginar. O voo da águia é um voo altaneiro, de altas atitudes. Deus estava dizendo, olha, sobre todas as circunstâncias externas, eu resgatei vocês como uma águia voa sobre as circunstâncias, eu resgatei vocês sobre as circunstâncias daquelas 10 pragas que vocês viram acontecer como juízo meu sobre a terra do Egito. E isso eu fiz para vos achegar, vos trazer a mim. E aí ele diz, agora pois que eu fiz isso, e ficou claro que foi eu que fiz, a minha mão poderosa, lembrem-se, israelitas, vocês estavam diante do Mar Vermelho, que era impossível de ser atravessado, e o deserto do faraó atrás de vocês. E eu abri o mar, não foi coincidência, não foi acaso, não foi a inteligência nem capacidade de vocês, fui eu que fiz isso, e eu fiz isso para que agora, que vocês já saíram, vocês diligentemente ouçam a minha voz e guardem a minha aliança. O que Deus está dizendo é que tudo o que Ele fez no Egito foi para isso. E eu disse que eu corri o risco de pegar esse texto como base do meu sermão de hoje, porque é provável que alguém diga assim, o senhor está então sugerindo, insinuando que tudo o que está acontecendo no mundo é um juízo de Deus sobre o mundo, e que isso é em função do povo de Deus no mundo. Não necessariamente. De fato, todas as pragas, pestes, doenças, guerras e males que o mundo enfrenta é decorrente, sim, dessa rebeldia do homem em relação a Deus desde o Éden. Se não tivesse havido aquela rebeldia, nós ainda estaríamos no jardim do Éden. Não haveria pecado e, consequentemente, não haveria dor, nem morte, nem separação, nem fratricídio como Abel e Caim, nem desarmonia conjugal como aconteceu entre Adão e Eva,
nem todas as consequências depois, isso sem dúvida alguma. Tudo que se experimenta de males no mundo hoje é decorrente do estado pecaminoso, o que não significa dizer que uma pessoa que morre de coronavírus está morrendo porque Deus está castigando um pecado específico dela. Mas que, de um modo geral, nada disso aconteceria se a humanidade tivesse permanecido como povo da aliança inicial que Deus fez com ela. É exatamente isso que ele está dizendo. Olha, diante de tudo o que ocorreu, eu mexi os pauzinhos da história, intervi com até mesmo pragas no Egito, para resgatar um povo que fosse meu, para que esse povo entrasse em aliança comigo. E ao fazer isso, qual é a consequência? Então, verso 5, sereis a minha propriedade, peculiar, singular, única, exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E são essas as palavras que os filhos de Israel precisam ouvir. São essas mesmas palavras que vocês precisam ouvir hoje. É que todas as circunstâncias, ainda que não estejam claras para nós, devem conduzir quem é filho da aliança a uma profunda reflexão do que significa ser esse filho da aliança. Que a história verdadeira, o núcleo da história que está sendo escrito, tem a ver sim com você, tem a ver sim com o povo de Deus. Aqueles que assim se consideram em Cristo, povo da aliança, têm um papel especial, peculiar, único na história que Deus escreve. E por isso a nossa maneira de lidar com a crise não pode ser semelhante à maneira que outros tantos lidam. E aí eu vou dar algumas situações que devem nos diferenciar. A primeira delas, nós não devemos temer mal algum. Você consegue compreender isso? Que nós estamos na beira de uma histeria coletiva, que à medida em que se fala muito de um assunto, esse assunto vai criando uma saliência e afetando a emoção e os comportamentos das pessoas, que é possível que haja exageros e terreno fértil para fake news, como nós encontramos, para mentiras, para supervalorizações por um lado e subdimensionamentos para outro. Portanto, nós estaremos lidando, e já estamos lidando, e vamos lidar nos próximos dias, com muitas narrativas, e todas elas de pavor e de medo, e que nós precisaremos muito da parte de Deus de sabedoria para separar o que é fato, fato científico, fato bíblico, fato do bom senso, da racionalidade, daquilo que é irracional, daquilo que é só pânico e que eventualmente serve a outros tipos de interesse, inclusive ao interesse maligno de produzir medo e angústia ao coração humano. Mas quem é que pode fazer esse discernimento? Quem é povo da aliança. E só quem é povo da aliança. Independentemente do temperamento de um que é mais ansioso, de um que é mais atemorizado do que o outro, que um é mais crédulo do que o outro, independentemente de todos esses serem crentes e terem atitudes e gestos diferentes diante da crise, quem é povo da aliança não pode temer mal algum. Lembra do Salmo 23? Que o Senhor é o meu pastor e nada me terei falta, que Ele, ao mesmo tempo que me leva para pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, e se preciso for eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é isso senão uma confissão de confiança, uma confissão de fé, baseada no fato, irmãos, é que a nossa vida está à disposição de Deus. Quer morramos, quer vivamos, diz o apóstolo Paulo, somos do Senhor. Portanto, o medo pode avizinhar o nosso coração, mas não pode tomar conta da nossa alma, porque nós estamos livres desse tipo de ansiedade
e de medo que nos faz agarrar a vida curta de 70, 80, 90 anos que nós temos aqui, como se ela fosse a única vida, e ela não é a única vida. Quer morramos ou quer vivamos, nós seremos eternamente do Senhor. O que pode nos fazer o homem mortal, diz o salmista? Absolutamente nada. Sendo talvez bastante simplório, se não é de coronavírus, vai ser de infarto do coração, meu irmão. Se não for de infarto do coração, vai ser de câncer. Se não for de câncer, vai ser de acidente automobilístico. Se não for de acidente automobilístico, vai ser de velhice. Se não for de velhice, vai ser de unheiro. Seja qual for, a morte é a certeza inabalável que nós estamos diante dela a qualquer momento. Hoje eu estou falando para os irmãos, e às vezes as pessoas se assustam quando eu digo com uma certa frieza sobre isso, mas é uma convicção muito profunda. Eu não estou pedindo a morte, eu quero viver 200 anos, eu quero ver meus filhos e os filhos dos meus filhos, eu quero ver vocês velhinhos, de preferência eu quero enterrar vocês, que vocês vão antes, e não eu. Mas se eu tiver que ir agora, louvado seja Deus, eu sou do Senhor, o medo não me domina, e não pode dominar um filho da aliança, porque nós não nos pertencemos, nós já fomos resgatados. Você consegue entender que quando aqueles egípcios passaram pelo Mar Vermelho e viram o que eles viram, eles então tinham todas as condições para dizer: mas olha só, vê o que a gente viu, a mão poderosa de Deus. Você consegue entender que você estava numa casa, colada com outra, você judeu, e naquele momento vinha uma praga, e a praga atingia todos ao seu redor e não a você, e você dizia: escapei dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Bíblia diz que houve um momento em que o povo de Deus que estava na terra de Gósen, uma terra que era separada, desde quando Jacó entrou naquela região do Egito, e que era uma região de alta concentração dos judeus, começou a ser poupada por Deus, naquelas pragas que aconteciam, e ele fez isso inclusive para dizer aos egípcios que a razão de todas aquelas pragas era porque Deus queria de alguma forma singularizar aquele povo. E hoje nós não somos singularizados porque não podemos ser atingidos pela praga. Podemos sim. O que nos singulariza é a atitude de destemor diante do perigo, não de irresponsabilidade, mas de destemor. A viagem que eu ia fazer agora de 3 horas da manhã foi cancelada, mas não por mim. Eu já estava pronto para viajar, com o bilhete comprado e o cartão de embarque já feito e o assento já separado, já escolhido. E amanhã eu estaria em Curitiba, dentro de um hospital que é o maior hospital de referência. Eu não tenho imunidade baixa, mas eu também evito hospital como você, porque é um lugar onde as doenças eventualmente e o risco de infecção é muito grande, mas eu tinha trabalho para fazer. O que aconteceu é que Deus mudou as circunstâncias e disse assim: não precisa mais ir, mas se precisasse ir, eu ia. Há médicos aqui no nosso meio que vão estar hoje à noite, ou de madrugada, ou amanhã pela manhã, cuidando de enfermos, como fazem todos os dias. O que nos aflige não é o medo, porque o medo não nos domina, somos do Senhor. E nesse aspecto, como cristão, não devemos temer mal algum. Isso nos distingue. Segundo, também somos chamados a não nos preocupar por coisa alguma que nós não controlamos. Olha, sabe qual é a preocupação que você tem que ter? Pagar aquele boleto amanhã cedinho. Esse aí você tem que pagar, porque é obrigação sua. Ô pastor, o senhor foi logo lembrar, estava tão bom. Isso aí é obrigação sua. Isso aí foi você que contraiu o compromisso. Com dinheiro ou com empréstimo, vendendo o que for, pague suas contas, porque está no seu controle fazer isso. Mas, querido, se o que caso suspeito vai ser confirmado, se a Paraíba vai ter que fazer isso, fazer aquilo outro, como outros lugares, nós não controlamos. E se ficarmos preocupados com isso, somos tomados por um subproduto do medo, chamado ansiedade, que é medo antecipado. Ansiedade é medo antecipado.
Portanto, quando Paulo diz aos filipenses, não andeis ansiosos, se você abrir em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, veja como a instrução da palavra do Senhor é tão clara. Filipenses capítulo 4, 6 e 7, diz assim, olha só, como deve ser a atitude diferente do cristão em meio a uma crise. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, ele mostra agora a atitude que contraria a ansiedade, que é o oposto da ansiedade. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ao invés de ansiedade, oração. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E sabe qual é o produto dessa atitude? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Prudência, sim. Bom senso, sim. Prevenção, sim. Ansiedade, não. Porque nós somos um povo peculiar. Não porque somos presbiterianos, mas você e eu somos, se você é, eu espero que você seja, eu sou povo da aliança, que passou já pelo Egito, que viu o Mar Vermelho se abrindo, que contemplou 10 pragas, e que viu que Deus cuida dos seus, e se tiver de passar pela provação, não passará sozinho, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. As bondades e as misericórdias do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa convicção baseia-se no fato de que nós sabemos que o Deus verdadeiro é quem controla a história. Eu vou fazer uma afirmativa ousada, e mais ou menos com o mesmo risco de ser mal interpretado. Não tem uma única pessoa que vai ser infectada por esse vírus que não esteja debaixo do controle de Deus. Não haverá um único acaso, pode ter certeza disso. Nada, absolutamente nada. Haverá gente que, por razões as mais diversas, se exporá e não será infectado. E haverá pessoas dentro de casa, fechado, com todas as portas lacradas, e mesmo assim correrá o risco, e se eventualmente estiver dentro do eterno decreto de Deus, haverá de ser infectado. Com que razão, com que propósito, para que lição, eu não sei, como eu expliquei para você pela manhã. Nem tudo aquilo que nós temos e precisamos ter como detalhes, nós temos, porque muitas coisas são encobertas ainda, porque nós não entendemos a vida, nem compreendemos as circunstâncias como Deus entende, compreende e controla. Mas uma coisa nós sabemos, Deus controla. Deus controla. E por isso é que nós resgatamos o texto de hoje pela manhã. Porque Ele controla, Ele faz com que todas as outras, preste bem atenção, cooperem, trabalhem junto, colaborem, produzam um esforço conjunto nesse tabuleiro chamado vida, em que Deus é o único que, mexendo uma única peça, muda a posição de todas as outras e o destino do jogo que eventualmente nós tínhamos planejado para nós. E ao fazer isso, todas as coisas, todos os movimentos da vida cooperam para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem são eles? O povo da aliança. Significa que Deus, na sua graça e misericórdia, não poupará vidas que não o reconhecem como Senhor? Não. Ele poupará, inclusive para que possam sentir o seu poder e a sua graça e o seu amor. Se serão voltados ou se voltarão para Deus ou não é outra história. Tem gente que Deus esfrega na cara o amor que ele tem ao longo da vida toda, e o sujeito resiste às evidências claras e inequívocas de que Deus o livrou, que Deus o amou, que Deus deu para ele todos os livramentos possíveis e imagináveis, e mesmo assim não reconhece nem se dobra ao Senhor. Imagine essa pessoa no dia do juízo, como ela vai estar quando ela não terá a mínima condição de dizer assim: o Senhor nunca fez para mim nenhuma demonstração do seu amor para comigo. Como? Naquele acidente do carro você não viu que fui eu que livrei você? Naquela circunstância não foi você que queria algo e eu não deixei?
e depois você descobriu que o que eu não deixei era exatamente o que era melhor para você, porque o que você estava pedindo era uma desgraça para a sua vida. Então, quando Deus esfrega o seu amor nas circunstâncias para alguém, mesmo que esse ainda não seja o povo da aliança, é para que fique claro que uma oportunidade está sendo dada, uma chance está sendo manifesta, para que a pessoa reconheça e se volte para o Senhor. Eu estou dizendo que alguém que é da aliança não eventualmente no sentido humano, porque para Deus nunca haverá eventualidade, no sentido humano não será eventualmente ceifado. Não, pode acontecer inclusive com esse que está falando para você, mas isso não afetará o fato de que Deus controla todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, inclusive morrer antes do que você imaginava que iria morrer. Essa é a razão porque nós dizemos que quando um crente morre, o Senhor tem alegria na morte dos seus santos, e ele descansa dos labores desta vida, para receber o galardão eterno. E Paulo chegava a dizer assim: olha, eu quero viver muito, porque tem muita coisa para fazer, mas eu quero dizer uma coisa para você, que melhor estar com Cristo do que estar aqui. Quem é o louco que diz uma coisa dessa, senão aquele que tem profunda convicção de que sua vida está nas mãos de Deus e que Deus controla todas as coisas? Paulo dizia: para mim o viver é bom, mas o morrer é lucro, é muito melhor. Quem diz isso? Se não for maluco, é porque é crente mesmo em Jesus Cristo. Terceira atitude é que, ao mesmo tempo que nós somos chamados a não ter medo e a não ser ansiosos, Deus nos diz que nós devemos ser os mais prudentes e sábios numa situação de crise. O que a gente escuta saindo da boca de crente de tolice nos dias de hoje, quando se enfrenta uma crise, mostra muito o nível de compreensão da palavra de Deus que muitos crentes têm. Porque a gente escuta alguns absurdos. As pessoas esquecem que confiança não é sinônimo de irresponsabilidade. As pessoas esquecem que cuidar de si, da própria vida, embora esteja pronto para morrer se preciso for, é cuidar do templo do Espírito Santo e aproveitar cada minuto da vida que Deus deu para viver para a glória de Deus. Portanto, eu quero sim viver 200 anos. E eu não farei nada que possa eventualmente me colocar num risco de viver menos do que eu poderia viver e servir menos do que eu poderia servir e abençoar menos do que eu poderia abençoar as vidas ao meu redor. Portanto, eu não posso ser irresponsável. A Bíblia nos ensina a sermos prudentes e sábios. Jesus chega a dizer em Marcos capítulo 12, verso 31, uma expressão que ficou conhecida para a história. Se você puder abrir, veja o que ele diz. Marcos capítulo 12, verso 31, ele diz assim, é esse mesmo? Eu acho que não. Desculpe. Ele diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É quando ele envia os seus discípulos e diz que eles devem ser prudentes como as serpentes, porque são enviados como ovelhas perante lobos. Então, se nós temos, por exemplo, até hoje à tarde, uma permissão da autoridade de saúde pública do município e do estado para nos reunir, desde que nós tenhamos os cuidados necessários, nós vamos nos reunir. Mas se hoje à tarde a autoridade médica diz que a partir de amanhã, para o benefício de toda a coletividade, por prudência, sabedoria e bom senso, nós devemos evitar cultos como esse, domingo nós não vamos ter igreja, irmãos, vamos ter pela internet. Obrigado, querido. Mateus 10. Então perceba, nós estamos sendo sábios e estamos sendo prudentes, porque confiar em Deus não é ser irresponsável. Veja que no Catecismo Maior de Westminster, a resposta à pergunta 135 afirma que o nosso dever em obediência ao 6º mandamento é ter todo o cuidado
e envidar todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. É dever do cristão, portanto. E nesse aspecto, ele não é um suicida porque ele confia em Deus. Ele não é um kamikaze que despreza o risco. Por isso que é tolo quando um cristão diz assim: ninguém antecipa a hora da própria morte, e portanto eu vou dirigir de maneira descuidada. Eu não vou tomar cuidado num momento de crise como esse. Eu não estou nem aí, porque o que é de Deus vem e o que não é. Isso é fatalismo, não é convicção da vontade soberana de Deus. Porque dentro da providência de Deus, preste bem atenção, Ele usa os meios humanos, ou como eu coloquei no vídeo que eu convidei você para essa exposição, a providência de Deus se revela muitas vezes por meio das providências humanas. Ele pode não usar as providências humanas? Pode, porque Ele é soberano. Mas frequentemente Ele usa as providências humanas para executar a providência divina. Portanto, eu tenho sim uma obrigação de cuidar disso. Um querido colega, reverendo Alain René, do São Luís, Maranhão, ele transcreveu uma história muito interessante que ele leu recentemente num artigo de um rabino, Moshe Daniel Levine, no qual ele alerta, segundo o reverendo Alain René, para a figura do tolo piedoso, ou, em bom português, o crente besta. O tolo piedoso em dias de coronavírus, era o artigo. Então ele diz que, de acordo com ele, o judaísmo, de acordo com esse rabino, Moshe Daniel Levine, o judaísmo nunca foi uma tradição religiosa que privilegiou a observância religiosa meticulosa em detrimento do cuidado pessoal com a saúde. A gente tem, por exemplo, em Levítico 13, ordens de isolamento e quarentena, como ordem de saúde pública em plena lei de Moisés. Quer ler? Vá lá e leia. Então, quando alguém diz assim, conversa, a gente não deveria pensar, é falta de fé, é porque não conhece a Bíblia, é um tolo piedoso, um crente besta. Porque se na Bíblia diz que quando o povo estivesse ajuntado e houvesse praga, aquela pessoa deveria ser isolada, o que é isso senão uma situação semelhante àquela que nós vivemos hoje? Se quando a Bíblia diz que não deveria se colocar o lugar do banheiro, da latrina pública do acampamento de Israel em lugares altos e o acampamento embaixo, o que é isso senão cuidados para que os coliformes fecais não contaminem o lençol freático e a água que o acampamento precisava tomar? Está na Bíblia, irmãos. Portanto, um pouco de bom senso nos faz ser prudentes e sábios, e isso nos distingue do povo. Ele continua dizendo assim, que esse tolo piedoso, na sua piedade e na sua tolice, é capaz de destruir o mundo. Porque ele força que observâncias religiosas tiradas do contexto sejam obrigatórias em detrimento da saúde e do bem-estar. E aí vale a máxima de Jesus, que o sábado, que era algo muito sagrado e continua sendo sagrado como o dia do descanso para nós, o dia do descanso, que é o domingo para nós, foi feito em função do homem e não o homem em função do sábado. Logo, quando precisar, sim, para o bem maior da preservação da vida, suspender um culto no domingo à noite, nós não estaremos pecando. Estaremos não sendo tolos piedosos ou crentes bestas, religiosos, legalistas, que acham que situações de excepcionalidade não provam a regra. Pelo contrário, é a exceção que prova a regra. O Talmud, de acordo com ele, descreve um homem que se recusa a salvar uma mulher que estava se afogando porque ela estava vestida de maneira imodesta. Ele salienta que o tolo piedoso se manifesta sempre que algum mandamento é mais importante do que a potencial perda de uma vida. Ele diz assim, se alguém cumpre um mandamento a um custo médico potencial para si mesmo, para os outros, na verdade deixa de ser um mandamento, é uma maldição.
no dia da grande guerra do Yom Kippur, era dia sagrado e Israel estava parado em tudo. Quando todos os exércitos, aproveitando, imaginando que os israelitas iriam não batalhar no Yom Kippur, cercaram todas as fronteiras para dominar Israel. Sabe o que aconteceu? Em 24 horas, todo o exército estava arregimentado e conseguiu vencer a guerra, em pleno dia mais sagrado de Israel. Sabe por quê? Porque a vida, minha e sua, vale mais do que qualquer regra religiosa. É um princípio básico. Se você está em guerra, como aconteceu com muitos cristãos na Europa, que eram instados pelos nazistas a dizer onde os judeus fugitivos estavam, alguns deles estavam escondidos na casa de cristãos, principalmente na Holanda. Se você quiser ler sobre isso, leia um livro chamado Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom, uma mulher que morreu no Senhor, já está com Deus, mas que fez uma obra maravilhosa de esconder muitos judeus dos nazistas. E sabe o que elas faziam para esconder? Elas mentiam. Diziam que não tinham judeus, enganavam os nazistas, porque aqui não era mais importante falar objetivamente a verdade do que salvar a vida. Então, quando eu, por uma interpretação religiosa semelhante à dos Testemunhos de Jeová, acho que não devo fazer transfusão de sangue, e estou prestes a perder uma pessoa da minha família ou a mim mesmo, porque preciso de uma transfusão de sangue, eu não faço, eu estou pecando contra o Senhor, porque mais importante do que a minha convicção religiosa é a vida de alguém, o bem supremo, o maior bem que Deus nos deu. Nessas circunstâncias que nós vamos viver, se é que nós vamos chegar à severidade dessa pandemia no nosso estado, na nossa cidade, é possível que talvez em alguns momentos você vai ter que fazer uma opção ética semelhante ao que alguns cristãos fizeram. Em 1918, grande parte das igrejas da Europa e dos Estados Unidos fecharam as portas por meses, porque estava graçando a famosa gripe espanhola, que matava milhares de pessoas diariamente. E as igrejas ficaram sem frequência durante semanas. E eles voltaram ao início de tudo. E como era o início de tudo? Como eu chamei na minha postagem de culto das antigas. Qual era o culto das antigas? Marido, mulher e os filhos em casa. Quem sabe assim os crentes aprendem a voltar a valorizar o culto doméstico. Quem sabe se é por isso, hein? Talvez até seja uma das peças que Deus vai mudar. Que todos os sermões dos pastores dizendo que é preciso que a família tenha uma devoção doméstica serão inúteis. Ele manda um coronavírusinho aí para quem sabe ensinar a gente. Isso é ensinamento, queridos irmãos, ao longo da história. Eu citei pela manhã e vou voltar a dizer. Entre o ano de 249 a 262, depois de Cristo, a civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais da sua história. Como eu disse hoje pela manhã, aquela praga que não se sabia exatamente qual era a origem, ela chegou a matar em Roma cerca de 5.000 pessoas por dia. Um testemunho ocular daquela época, o bispo Dionísio de Alexandria, escreveu que, embora cristãos e não cristãos morressem naquela praga, todo o impacto caiu sobre aqueles que não eram cristãos. E ele explica como. É porque todos começaram a perceber a diferença entre as respostas e atitudes dos cristãos e dos não cristãos à praga. E aí eu abro citação para dizer o que ele escreveu. Ele diz assim: no início, os que não eram cristãos empurravam os doentes para longe e expulsavam seus próprios entes queridos da casa, jogando-os nas estradas antes mesmo de morrerem e tratando cadáveres não enterrados como se fosse terra, esperando assim evitar a propagação e o contágio da doença fatal. Mas mesmo fazendo tudo o que podiam, achavam que seria difícil escapar. Mas um século depois, o imperador Juliano, tentando conter o crescimento do cristianismo após aquela praga, lidera uma campanha para que os pagãos tivessem os mesmos atos de caridade dos cristãos no meio daquela praga.
Numa carta que ele escreve em 362, Juliano reclama dos que não eram cristãos, dizendo assim, que eles deveriam ter mais benevolência para com seus estranhos, mais cuidado pelos túmulos dos mortos e pela pretensa santidade de suas vidas, como os cristãos tinham. No livro A Ascensão do Cristianismo, de Rodney Stark, ele diz o seguinte, que Juliano instou os sacerdotes pagãos a condizerem suas atitudes com as práticas cristãs, mas houve pouca ou nenhuma resposta, porque eles não tinham fundamento teológico para acreditar que havia santidade naqueles corpos e naquelas vidas. E ele diz assim, é uma vergonha, Juliano dizia, é uma vergonha que os ímpios galileus, referindo-se aos cristãos, apoiassem não apenas os seus próprios pobres, mas também os pobres dos outros que não eram cristãos. De acordo com Dionísio, aquela praga se viu como, abre aspas, educação e teste para os cristãos. A descrição detalhada que ele faz de como os cristãos reagiram à praga em Alexandria é de que eles acabaram dando um exemplo de como deveriam agir as melhores pessoas diante de uma crise. E ele cita o seguinte, muitos de nossos irmãos cristãos mostraram amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no seu próximo. Indiferentes ao perigo, eles cuidavam dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-os em Cristo. E com eles partiram desta vida serenamente felizes, porque adoeceram e morreram, pois foram infectados como outros ou por outros com a doença, provocando em si mesmos a doença de seus vizinhos e aceitando alegremente suas dores, por amor ao próximo. Eu não sei se alguns sabem, talvez alguma enfermeira aqui sabe, que a patrona ou a patronesse da enfermagem era uma criança, ou desculpa, era uma cristã, que criou a profissão moderna de enfermagem, quando sacrificou-se cuidando das pessoas em situações de crise, quando não havia hospitais estabelecidos. O impacto desse tipo de serviço cristão foi duplo. Primeiro, mostrou que o cristão não teme nem a vida nem a morte, e está disposto a amar ao próximo, a mesmo quando perde a sua própria vida. E isso fez com que muitas outras pessoas achassem que esse era o momento de mudarem de vida e pensarem na possibilidade de se tornarem cristãos. Isso no século 3 e 4 depois de Cristo. No século 16, portanto, 12 séculos depois, em 1527, pouco tempo depois da peste negra, uma outra pandemia que tomou conta da Europa, e naquela ocasião dizimou metade da população da Europa, a chamada peste negra. Lutero, em Wittenberg, escreveu uma carta, uma famosa carta para um querido pastor, amigo dele, dizendo o seguinte, o título da casa é Se alguém deve fugir de uma praga mortal, porque as ovelhas dele estavam perguntando como deveria ser a atitude de um pastor diante de uma praga mortal. E sabe o que ele disse? Abre aspas. Eu pedirei a Deus para misericordiamente me proteger. Mas aí eu farei vapor, que naquela época se pensava que seria bom para afastar a praga. Ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Eu evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado. São palavras de Lutero nessa carta. E assim, porventura, infligir e poluir outros. E, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima, na função de pastor. Veja que essa é uma fé, ele dizia, encerrando a sua carta, veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata, e nem tenta a Deus. Quanto equilíbrio!
Lutero argumenta que qualquer pessoa que tem uma relação de serviço com o próximo tem a responsabilidade vocacional de não fugir. É por isso que os médicos ficam, mesmo correndo risco de vida, porque fizeram um juramento de cuidar do outro sob risco da sua própria vida. Mas veja que Lutero não incentiva seus leitores a se exporem de forma imprudente. Lutero deixa claro que Deus dá aos seres humanos uma tendência à autoproteção e confia que eles cuidarão de seus corpos. Ele diz assim: todos nós, em outro trecho da carta, temos a responsabilidade de afastar esse veneno da melhor maneira possível, porque Deus nos ordenou que cuidássemos do nosso corpo. No teor da carta, ele defende medidas de saúde pública, como quarentenas, e procura atendimento médico quando disponível. Em 1542, portanto, quase 50 anos depois, agora é o caso de Calvino em Genebra. Boa parte da população de Genebra foi afetada, e o Conselho Maior de Genebra ordenou aos pastores darem cuidado pastoral aos que estavam morrendo no hospital, aquilo que nós chamamos hoje de capelania. Isso significava que, dadas as condições da época, eles seriam contaminados e poderiam morrer. Sabe quem foi o primeiro aí? Calvino. Calvino se dispôs a obedecer à ordem, mas por causa do papel estratégico que ele tinha, o conselho da igreja o proibiu de ir, pois acreditava que o trabalho dele como líder era muito importante para a igreja, para preparar outros. Os demais pastores de Genebra, infelizmente, se recusaram a entrar no hospital, e apenas um deles decidiu enfrentar a dor e dar cuidado pastoral. E sabe o que aconteceu? Depois de passar da praga, no livro A Vida de um Peregrino, João Calvino, diz que Calvino chamou esses pastores e disse para eles que eles estavam dispensados dos seus labores, porque na hora que as ovelhas mais precisavam, eles se negaram a cuidar delas sob o risco da sua própria vida. Percebe, irmãos, que ao longo da história da redenção na Bíblia e ao longo da história da igreja, outras situações como essa surgiram, e a maneira como os cristãos agiram os distinguiu, porque eles não ficaram tomados pelo medo, pela ansiedade, mas também não foram imprudentes, insensatos e irresponsáveis. Aqueles que tinham dever de ofício de cuidar dos outros o faziam, e os demais eram instados a buscar os cuidados como qualquer outra pessoa. É exatamente isso que nós podemos e devemos fazer como igreja. E se alguém aqui deve estar perguntando, ou pode estar perguntando, ou se perguntando, mas não é muito demais para um negocinho que mata tão pouco? Porque de fato a letalidade desse vírus é baixa? Não, não é, irmãos. Não é. Porque a contaminação e o contágio é muito fácil. E se pegar uma pessoa que esteja, do ponto de vista imunológico, deprimido, pode sim matar. Esta foi a razão que o presidente do Conselho Deliberativo do Mackenzie, sabendo da condição de minha esposa, de imunidade baixa, disse: reverendo, o senhor está dispensado de ir para o hospital de Curitiba nessa terça-feira, e é por isso que eu vou ficar aqui. Por mim eu iria, mas ele disse: o senhor pode se tornar um vetor de contágio quando voltar e conviver com ela. Isso é expressão de amor, irmãos, de um amigo, de um conselheiro, pensando no meu bem-estar e no bem-estar da minha família. Isso mesmo eu tenho que fazer quando lavo as minhas mãos, quando eu cuido da minha saúde, mas também cuido dos outros. E talvez esse seja um dos grandes subprodutos que essa crise pode nos dar. É que nós, apesar de sermos efusivos, darmos abraços e carinhos, nós somos, como sociedade, muito egoísta. Só pensamos no nosso bem-estar. Se eu não for pegar esse negócio, os outros que se ferrem. É o pensamento que, desses termos ou noutros, passa pela cabeça de muitos. As sociedades que foram coletivistas, que são caracteristicamente coletivistas, onde as pessoas cuidam umas das outras, são as sociedades menos afetadas. Aquelas que levam a coisa na leveza e confundem simpatia e entusiasmo com cuidado pelos outros, são aquelas que mais são afetadas. Quando minha esposa esteve doente nos Estados Unidos,
e que muitos criticavam a frieza dos americanos, de maneira muito prática, enquanto os brasileiros telefonavam chorando e dizendo: ah, que pena, pastor, mas nada faziam, foram os americanos que fizeram uma lista para todos os dias trazer comida para a gente, porque eu tinha que cuidar de 2 crianças e da minha esposa doente. O que isso diz de uma sociedade? Diz que às vezes, irmãos, cuidado e amor não tem a ver com afeto, abraço, beijo e carinho, tem a ver com cuidado concreto pelo outro. E numa situação como essa, os cristãos são chamados a tomar uma atitude diferente. Perceba como a Bíblia, e isso é o que me encanta na palavra de Deus, ela não é um manual para você ir para o céu. Ela é, antes de tudo, uma regra de fé e prática para você viver como cristão aqui enquanto você estiver. Ela tem aplicações práticas para todas as circunstâncias da vida, e não teria como não ter para essa circunstância. Portanto, algumas aplicações práticas para encerrar, porque o sermão está ficando mais do que longo. Primeiro, resista ao medo. Não alimente o medo. Não alimente o medo. Conheça os fatos, mas não faça com que a sua vida se torne agora um plantão contínuo do Jornal Nacional. Porque isso retroalimenta o medo. Porque posso dizer com certeza, para vender muito, para ter muita audiência, notícia boa não vende, é notícia ruim que vende mesmo. Então as manchetes serão cada vez mais catastróficas. Separe com discernimento o que pode lhe ajudar a entender melhor a situação, mas não se alimente nem alimente o medo. Não alimente também a ansiedade. Toma as providências que eu e você deveríamos tomar numa situação normal. Numa situação normal, a gente deveria lavar mais as mãos do que a gente lava, não é verdade? Numa situação normal, a gente deveria usar o álcool gel todas as vezes que a gente saísse do banheiro. Numa situação normal, a gente deveria, quando tivesse com um resfriado, ficar em casa. Numa situação normal, a gente deveria evitar certas aproximações e certas maneiras de agir, de cutucar o nariz, de botar a mão na boca, de esfregar os olhos, numa situação normal. Então, haja com a normalidade de uma pessoa civilizada, porque a impressão que eu tenho é que nós descobrimos a civilização em meio à crise do coronavírus, porque até então nós éramos uma horda de bárbaros que comiam sem lavar as mãos, que iam ao banheiro e colocavam coliformes fecais na boca, porque não lavavam a mão depois do banheiro, e outros detalhes mais que eu não vou descer, porque você pode imaginar. Então resista ao medo e tome suas providências. Se você tem que servir sacrificialmente as pessoas, façam de maneira prudente. Você sabe o que significa uma comidinha colocada na porta ou enviada para alguém que não está em condição de fazer a própria alimentação, porque de repente o vírus pegou ela pesado? É um gesto de carinho. Aproveita, coloca lá um Novo Testamento, coloca lá uma porção bíblica, diz que está orando pela pessoa. É uma oportunidade de testemunho, querido. Não é uma oportunidade de isolamento social e dizer assim: eu vou ficar aqui no meu cubículo, na minha bolha, e os outros que cuidem. Não. Se você não é médico, não é enfermeiro, não vai estar no hospital, mas você pode cuidar dos outros, sim. Cuide da sua saúde, cuide da saúde da comunidade. Exercite a cautela, não alimente a histeria ou a desinformação, e seja prudente. Se não precisa ir, não vá. Se pode evitar, evite. Prudência, bom senso e canja de galinha, se mal não fizer, se bem não fizer, mal certamente não fará. Perceba então que, com essas recomendações teológicas e históricas que baseiam a vida prática da gente, eu espero ter feito o meu serviço como pastor. E o meu serviço como pastor é orientar o rebanho, como eu creio que orientei agora. Que Deus nos dê graça e misericórdia de ouvir essas recomendações como recomendações do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia para que essas palavras, de alguma forma, para nós que estamos aqui, para aqueles que estão acompanhando à distância, sejam palavras de exortação, mas também de conforto, de encorajamento, sabendo que, de fato, nossa vida está nas Tuas mãos. Mas, ao mesmo tempo que ela está nas Tuas mãos, o Senhor nos devolveu
a cada dia a vida para cuidar dela, assim como tu fazes com tantas outras coisas. Tu nos dás uma família, mas nos ensina a edificar o lar. Tu nos dás um casamento, mas diz que com sabedoria nós devemos cultivá-lo. Tu nos dá emprego, mas também nos dá a capacidade, a inteligência e a responsabilidade de cumprir nossas obrigações. Portanto, tu nos dás a vida para cuidar dela. Ajuda-nos a cuidar com sabedoria e prudência, mas também com fé e confiança no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te rogo nesse momento, por cada família que está aqui representada, e também por aqueles que não estão aqui, mas são nossos amados e queridos, para que o Senhor os guarde, os proteja. Oramos por aqueles que já estão infectados por esse vírus, especialmente aqueles que estão em situação mais grave. Poupa vidas, permita, Senhor, que eles compreendam o Teu amor e não o Teu juízo por meio dessas enfermidades, que eles compreendam que o Senhor está dando uma chance de refletirem sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida, porque de fato ela é frágil e breve, e que isso faça-os voltar para Ti. Se for o Teu propósito, cura-os, usa os médicos. Nós queremos orar de maneira muito especial pelos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, especificamente os da nossa igreja, mas também de outros lugares, inclusive aqueles que não Te reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Poupa-os, que eles sejam poupados por Ti na medida em que cuidam de outros, e que assim nós possamos ter saúde de volta a esse país que é tão amado, esse mundo que é tão amado por Ti, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, frequentemente, que se esquece de Ti e Te despreza. Tenha misericórdia de nós, os abençoa e nos proteja de todo o mal. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos.